Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar a nossa sétima parte dessa série Andando com Deus em Tempos de Crise. E hoje eu queria falar com você sobre fé. Isso mesmo, sobre fé. Porque em tempos de crise, mais do que nunca, nós precisamos andar por fé e não por vista. Eu deixei você no último vídeo, na sexta parte, com Elias diante daquele que é chamado o desafio do fogo. Quando Elias, ele anuncia a Acabe a chuva, mas antes dessa chuva, ele chama os profetas de Baal ao desafio. Como nós vimos no outro vídeo, você pode ir lá a hora que você quiser no canal. O objetivo de Elias era para que aquilo tivesse um efeito nas pessoas, para que aquele desafio reverberasse nas decisões, na confiança, na entrega. Enfim, depois desse desafio do fogo, então, nós temos Elias diante de Acabe, afirmando a Acabe que iria chover. Ocorre que é nesse momento que nós vamos observar no final desse capítulo 18 de 1 Reis, o exercício da fé no seu sentido mais pleno e mais concreto em relação à vida de Elias e a esse episódio. Por isso que eu queria começar lendo com você o que está no versículo 41. E diz o seguinte: E Elias disse a Acabe: Vá comer e beber, pois eu já ouço o barulho de chuva pesada. Andar com Deus em tempos de crise é preciso andar em fé. É claro que a gente poderia falar muita coisa sobre fé, mas eu não quero me estender e ir além do que lições práticas, lições de vida a partir desse texto. E a primeira coisa que eu enxergo sobre fé, olhando para esse momento aí, é que a fé se antecipa aos fatos. Eu vou repetir isso para você. A fé se antecipa aos fatos. Porque, ao que parece, não havia sinal algum de uma chuva pesada. Não havia sinal algum de uma grande chuva. Todavia, a palavra de Elias ao rei Acabe é: vá comer e beber, porque eu já ouço o barulho de uma chuva pesada. O autor de Hebreus, quando ele fala sobre fé, ele diz que fé é a certeza de fatos que se não veem. É a convicção daquilo que se espera. De modo que fé se antecipa aos fatos. É claro que nós andamos, ao falar sobre esse assunto, num terreno sagrado. Nós não precisamos ficar elucubrando situações porque nós queremos que elas aconteçam. Não é isso. Por isso que é uma linha muito tênue entre o meu desejo e fé. E eu diria que o que divide isso é aquilo que é gerado por Deus mesmo. Não é um sentimento, uma coisa que eu deseje, ou como apregoam os pregadores da confissão positiva, aquela coisa que eu declaro, que na verdade é apenas a manifestação de um desejo. E quando não se concretiza, muita gente ou atribui alguma culpa em Deus, ou em relação ao outro tenta atribuir uma fé
falha, uma fé fraca. Mas é preciso ter cuidado, porque uma coisa são os meus desejos, que eu posso chamá-los de fé. Agora, não é porque existem desejos que nunca se concretizarão, porque são apenas desejos, que eu não deixe de reconhecer que existem coisas que estão para além do que seja racional. Eu lembro-me que nas aulas que eu sempre dei de teologia, e ainda dou outras aulas relacionadas à espiritualidade, quando a gente fala de fé, a gente às vezes cria uma oposição indevida entre o que seja racional e o que seja irracional. Mas é preciso que a gente abra a percepção de que, conquanto existam coisas racionais e irracionais, é preciso que se saiba que também existem coisas suprarracionais que estejam para além da nossa capacidade de entender. E andar na fé é isso. São coisas como essa, de alguém que diz: eu ouço o barulho de uma grande chuva. E isso não é um desejo incontido de Elias que se manifesta como sendo fé. Isso é uma certeza, porque fé genuína é aquela gerada pelo Espírito. E nesse sentido, ela sempre se antecipa aos fatos. Por isso que é fé. Eu não posso dizer que certas coisas acontecerão ou deixarão de acontecer. Mas eu sei que quando alguma coisa for gerada por Deus em meu coração, na experiência particular, mística, eu saberei afirmar com convicção, ainda que os fatos não estejam corroborando com aquilo. Mas a fé se antecipa aos fatos. E mais do que se antecipa aos fatos, a fé depois é comprovada pelos fatos. Essa é a primeira lição. No decorrer do texto, quando então Elias diz: vá comer e beber porque a chuva está chegando, o verso seguinte já nos diz o seguinte: então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Depois ele vai e diz ao seu servo: vá e olhe na direção do mar. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse o servo. E por 7 vezes Elias mandou, dizendo: volte a ver. A segunda lição que eu queria lhe dizer sobre fé, nesses tempos de crise, é que a fé não dispensa o esforço da confiança. Eu acho isso tão precioso. A fé não dispensa o esforço da confiança. Claro que existe na fé, por sua própria natureza, um descansar. O descansar da certeza. Todavia, nós somos frágeis. Os nossos sentidos, muitas vezes, militam contra a nossa fé. O nosso coração nos engana muitas vezes. Por isso que João nos diz que se o seu coração lhe enganar, Deus é maior do que o seu coração. Deus é maior do que o meu coração. De modo que na fé existe um trabalho. E qual é o trabalho? Qual é o esforço? É o esforço da confiança. A fé não dispensa que eu trabalhe no sentido de que eu não me permita ser levado pelos ventos da dúvida, do medo. É interessante essa linguagem que diz que Acabe foi comer e beber, enquanto Elias subiu ao Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos.
Esse é o cenário de que gente de fé, ele se esforça para que a integridade do seu ser confie no Deus que tudo pode fazer. Daí os exercícios espirituais, não como sendo alguma coisa que acelere o projeto de Deus ou como alguma coisa que convence a Deus de alguma coisa. A oração convence a mim antes de qualquer coisa. Precisa me convencer. Eu preciso lutar contra os sentidos da minha carne para que eu confie e ande e viva pela fé. E por fim, minha gente, o texto diz que na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e começou a chover forte. E Acabe partiu de carro para Jezreel. A terceira lição que eu queria lhe dizer é que a fé faz uma leitura da vida segundo categorias espirituais. A leitura que gente de fé faz da vida é por meio de categorias que não são terrenas. Por isso que uma nuvem da palma da mão de um homem pode significar uma poderosa tempestade. Eu quero dizer uma coisa muito particular. Fique atento aos sinais da graça de Deus à sua volta. Às vezes existem pequenas coisas, que acontecem perto de você e que, se você raciocinar como quem é espiritual, discernindo as coisas espirituais, talvez você perceba que Deus está lhe falando de muitas formas. Porque a fé faz uma leitura da vida que não utiliza as categorias carnais. O processo de quem discerniu o Evangelho se dá por outras categorias, por categorias espirituais. Por isso, minha gente, que eu sei que muitas vezes tudo é tão difícil e às vezes a nuvem pequena da palma da mão do homem jamais faria alguém que não seja da fé acreditar numa poderosa tempestade. Assim sendo, eu encerro dizendo a você que fique firme. Fique firme. Em tempos de crise, a gente tem que andar por fé. A gente tem que andar por fé por sermos cristãos. Mas eu ponho em relevo que há momentos em que se exige da gente uma postura diferenciada. De entender que a fé é assim, se antecipa aos fatos, de que a fé não dispensa o esforço da confiança no sentido de que eu preciso lutar muitas vezes contra mim mesmo, e que a leitura que a fé faz da vida não roda com as categorias carnais, são categorias espirituais. Que você possa fortalecer-se na fé para viver esses dias crendo naquele que é o Senhor, que da pequena nuvem faz cair uma chuva pesada. Que Deus abençoe você.